Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso de número 11, que diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Amém. Amados, nós queremos pensar com os irmãos nesse texto, de forma específica, do verso de número 8, quando ele diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E queremos destacar 3 características de humilhação na morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 3 características de humilhação na morte de Jesus Cristo. Esse que é o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo, ele falando sobre essa humilhação de Cristo, ele fala de uma maneira muito direta, quando ele diz: e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, Cristo, ele, como o texto nos traz, ele se esvaziou, ele se humilhou, quando ele se fez homem, quando ele se tornou servo. Mas agora nós observamos de que sua humilhação ela foi muito mais além do que tão somente se tornar homem, do que tão somente se tornar servo. Ele enfrentou a morte e morte de cruz, como nos diz o texto. Se nós observarmos a leitura desde o verso de número 5, quando ele vem trabalhando, ele vem mostrando àquela igreja ali o sentimento que teve na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós também deveríamos ter o mesmo sentimento que ele. Ele diz: olha, ele não, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. E aí nós já vamos observar de que ele, como Deus, ele começou a se colocar em alguns degraus abaixo. Coisa essa que nós observamos na vida do ser humano, que ele sempre quer subir, se exalta, se engrandece. Jesus mostra de forma contrária. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Assim mesmo, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se tornou homem, ele se tornou servo e ainda mais. Ele enfrentou a morte e morte de cruz. Através desse seu sacrifício, ele transformou aquilo que para as pessoas era terrível, aquilo que para as pessoas era algo horrendo, que era a cruz, que era morrer numa cruz, que era ser crucificado. Ele transformou isso
esse instrumento que amedrontava toda aquela população que assim estava sendo levada, ou que levava a sua própria cruz para ser crucificado. Esse instrumento de pena de morte, esse instrumento de pena capital, era algo que estava acontecendo e que era comum para aquelas pessoas que praticavam o mal, que quebravam as leis, que eram condenadas. E assim o Senhor Jesus vai transformar aquele instrumento que aos olhos dos homens era algo de ruim, era algo para o mal, ou em consequência do mal. Ele trabalha agora a cruz como sendo um dos símbolos do cristianismo. Algo que agora representa o cristão, o cristianismo, a cruz. E ele representa esse cristianismo na mensagem, ele representa esse cristianismo quando mostra a pregação sobre a cruz. Então, quando nós observamos esse texto que Paulo ele escreve aos Filipenses, nesse capítulo de número 2, e quando ele fala nesse verso de número 8, nós vamos observar esse destaque importante que o Senhor Jesus, que Paulo deu quanto ao Senhor Jesus, quando ele transforma aquilo que aos olhos dos homens era ruim, tornando-se assim para o cristianismo um símbolo glorioso, um símbolo da sua fé. E como nós falamos, tanto já em si, quando se vê uma cruz, já se lembra do sacrifício de Cristo, já se lembra daquilo que o Senhor Jesus realizou, como também na mensagem que, por mais que o homem ele não queira entender, por mais que o homem não queira aceitar, a mensagem mais importante que o pecador precisa ouvir é a mensagem da cruz. Embora que para muitos essa mensagem da cruz, a pregação da cruz, seja loucura, como nos mostra o apóstolo Paulo também aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18 e o verso de número 21. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele também mostra a respeito destas mesmas questões quanto à mensagem da cruz, quanto ao simbolismo da cruz para o cristão. Irmãos, a cruz de Cristo, ela é a grande ênfase de toda a Bíblia Sagrada, de todas as Escrituras, desde o Antigo quanto ao Novo Testamento. E aí a gente vai observar Deuteronômio capítulo 21, quando faz referência à questão de que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. E isso nós vamos observar que Paulo, depois ele fala isso aos Gálatas. Era a consequência de alguém, do pecado de alguém. Quando nós observamos Isaías capítulo 53, também fala ali da morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, verso 25 a 27, verso 44, o Evangelho de João no capítulo 3, versículo 14, nós vamos observar que estes textos, ele traz desde o Antigo ao Novo Testamento, falando a respeito da cruz de Cristo. Irmãos, boa parte dos Evangelhos, ou melhor, quando nós observamos os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos observar que boa parte do escrito nesses evangelhos, ele fala na última semana de Jesus aqui nesse mundo, quanto a esse sacrifício, quanto à mensagem da cruz. Quando nós observamos o apóstolo João, ele traz uns destaques importantes quanto a esse momento da morte de Cristo na cruz. E ele usa uma expressão
destacando a hora para a qual Cristo veio ao mundo, para a qual Cristo foi levado à cruz. E aí nós vamos observar desde o capítulo 2 de João até o capítulo 17, temos versículos que falam a respeito disso. A hora para a qual Cristo veio ao mundo. Cristo, amados, ele morreu pelos nossos pecados. Como nos mostra 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos observar que ele morreu para remover os nossos pecados. Ele morreu na cruz para satisfazer a justiça de Deus. E aí nós vamos observar isso em Romanos, capítulo 3, verso 24, 25 e 26. Ele veio para revelar o amor de Deus na cruz. João 3,16 nos diz isso. 1 de João, capítulo 4, versículo 10, fala disso. Mas isso, amados, para que isso acontecesse, foi preciso o Senhor Jesus ser humilhado, morrer em uma cruz. Por isso nós queremos destacar essas 3 características de humilhação na morte de Jesus Cristo. A primeira característica é que a cruz era humilhante. A cruz era dolorosa para quem enfrentava. Era a pena de morte, era aquela pena capital aplicada aos malfeitores. Era aquela pena capital aplicada aos delinquentes, aqueles que transgrediam a lei. Era uma forma especialmente cruel e humilhante de executar a condenação de uma pessoa que estava descumprindo com a lei. Era algo que era humilhante porque aquela pessoa estava sendo exposta ali. Irmãos, muitas vezes acontecia de aqueles que eram crucificados, eles passarem vários dias pregados naquela cruz. E ali eles morriam de forma lenta, de forma progressiva, aos poucos, ele ia ali morrendo e morrendo, sentindo muitas dores. Eles estavam ali pendurados numa cruz. As feridas que eles tinham ali causavam nele febre, causavam nele sede, causavam nele perda de sangue. E aquele sufocante calor que ali estava. Até que ele viesse a dar o seu último suspiro. Quando nós observamos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, e o versículo de número 21. Amados, é interessante que nós estejamos lendo esse versículo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus sofreu tudo isso que nós acabamos de falar, sem pecado algum, sem transgredir lei nenhuma, sem cometer nenhum delito. Mas ele fez isso, ele sofreu tudo isso por mim e por você. As pessoas veem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como algo que a história conta, que foi bonito, que foi maravilhoso. Muitos até se entristecem com o acontecido. Mas ninguém, de fato, às vezes para analisar, ou pelo menos a maioria das pessoas não param para analisar o que significa isso. O que significa o sacrifício dele na cruz.
O que significa a humilhação dele na cruz. Jesus, ele sofreu tudo isso por mim e por você. Mas a segunda característica, amados, ele vem falando que a cruz era humilhante e era ultrajante. Não somente a cruz estava ali, era humilhante e dolorosa, mas a cruz também era ultrajante, humilhante e ultrajante. Na cruz Jesus sofreu zombarias. Na cruz Jesus sofreu afrontas. Na cruz Jesus sofreu insultos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Olha só o que o evangelista ele escreve. Lucas, capítulo 23, verso 35 ao 37. Que diz assim: é o texto que vem falando da crucificação do Senhor Jesus. E que ele estava sendo crucificado, mostra no versículo 33, entre os dois malfeitores. Um à direita, outro à esquerda. Mas veja o verso 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato o Cristo de Deus, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Veja, amados, eles estavam zombando, eles estavam afrontando, eles estavam insultando o rei dos reis, o senhor dos senhores. Sem nem preocupar-se com como de fato era, quem era aquele que ali estava. Era o Senhor Jesus. O Cristo prometido, o Messias que viria para resgatar o povo. A pessoa que estava ali crucificada, condenada, era açoitada, era ultrajada, era cuspida. Era humilhada diante de todos. E mais, depois de carregar a cruz debaixo do escárnio da multidão, até o lugar onde ele estaria sendo executado. Ele era crucificado, ele fora crucificado sem dó, ele fora crucificado sem piedade. Os romanos usavam, amados, essa forma de morte. Para eles, era necessário que aquele que fosse morto, que fosse pagar pelos seus erros, pudesse estar sendo colocado diante de todos para envergonhá-lo. Para estar humilhando. E também para dar exemplo, dizendo eles que era para dar exemplo para os outros, não estarem cometendo também os erros. Era uma forma terrível de morte. O crucificado ficava ali abandonado. Enquanto ele estava sendo levado para ser crucificado, tinha um grupo de pessoas, mas depois, lá ele ficava sozinho. Sangrando até morrer. Para alguns, ainda se mostra e conta a história de que alguns, eles aceleravam e eles matavam aqueles. Alguns deles. Outros morriam lentamente, até dar seu último suspiro. Era algo humilhante, era algo ultrajante. Sangrando naquela cruz até dar seu último suspiro. A gente tem vivido um período em que as pessoas, mesmo aquelas que se dizem cristãs, não querem receber nada, mas nada mesmo contrário àquilo que eles acham que é a melhor coisa. Eles não querem ser contrariados. Eles não querem ser insultados, eles não querem ser afrontados, eles não querem ser zombados.
E aí vivem uma vida cristã distante daquilo que é o real para o cristão. Assemelhando-se com o mundo, praticando as mesmas coisas do mundo, vivendo da mesma maneira que o mundo vive, falando as mesmas coisas que o mundo fala, e dizendo, não, isso não tem nada a ver. Por outro lado, há aqueles que se dizem cristãos que dizem, olha, não, nós somos cristãos, nós viemos aqui para ser humilhados. Nós estamos aqui para sermos engrandecidos. Nós estamos aqui para sermos exaltados. Nós somos cabeça e não cauda, usando um texto bíblico. E aí o Senhor Jesus, ele foi à cruz, e ali ele foi humilhado, ali ele foi ultrajado. Zombado, afrontado, insultado, condenado àquela cruz, sem nada ter feito. Amado, Jesus passou por tudo isso, por mim e por você. A terceira característica é que a cruz era humilhante e maldita. Olha só, a cruz ela era humilhante e dolorosa, fazendo com que aquele que era crucificado sofresse tamanha dor por estar ali, pagando pelo seu erro. Mas Jesus morreu naquela cruz, sofreu tudo o que sofreu, sem nada ter cometido contra a lei. Sem nenhum delito, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Mas ele fez isso no meu e no seu lugar. A cruz era humilhante e ultrajante, aquele que nada cometeu de erro. Ele foi zombado, ele foi afrontado, ele foi insultado. Ele foi condenado e aceitado para estar ali naquela cruz. Lembra o que a Bíblia nos diz? Que cuspiram no seu rosto. Isso é uma forma de humilhação. Jesus ele passou tudo isso por mim, por você. Então a cruz, amados, era humilhante, a cruz era maldita para aqueles que ali estavam sendo crucificados. Então uma pessoa que ela fosse pendurada numa cruz, uma pessoa que fosse crucificada, ela era considerada maldita. Deuteronômio, capítulo 21, verso 23 e Gálatas 3, de 13, eu gostaria de ler com vocês esses dois versículos. Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. Leamos o 22 e o 23, que diz assim: se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3 e o verso de número 13. É uma repetição desse texto lá de Deuteronômio. Quando Paulo vem falando, contando ali, ensinando quanto às experiências dos Gálatas, mostrando a realidade para aquele povo, falando da experiência de Abraão. E aí ele chega no versículo de número 13 e diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E Jesus ele foi pendurado no madeiro. Jesus ele foi pendurado naquela cruz.
pensando em mostrar e realizando o sacrifício para mostrar ao homem a necessidade que eles tinham dos seus pecados serem perdoados, seus pecados serem lavados. Pesava sobre ele uma acusação de transgressor da lei. Era aquele que estava recebendo todo o peso de maldição, era aquele que estava recebendo todo o peso de um transgressor. Amados, foi muito sofrimento que o Senhor Jesus ele passou em nosso lugar. Foi muita dor que ele teve que enfrentar por nós. Ele estava ali como alguém que era amaldiçoado e se sentindo, inclusive, abandonado por Deus. Se nós formos observar o que nos diz em Mateus capítulo 27, no verso 46, ele exclama algo que chama a atenção de todos que ali estavam vendo aquela situação. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, Jesus fez isso por mim e por você. E aí fica aquela questão diante de tudo isso. Será que você tem refletido, você tem pensado, você tem realmente parado para analisar tudo isso que Jesus fez em seu lugar? Veja que o texto que nós lemos diz o quê? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ele fez tudo isso por mim e por você. Ele fez isso por nós. Por isso, e diante disso, nós não devemos olhar a morte de Cristo tão somente como aquilo que aconteceu, como um sofrimento físico, com aquela morte que ali foi realizada. Precisamos analisar, precisamos refletir no significado daquela morte. Precisamos estar refletindo no significado do que Jesus realizou naquela cruz. Não é tão somente ver que Jesus morreu fisicamente ali, que todo o sofrimento que ele passou ali, mas é preciso que estejamos refletindo quanto ao significado do que ele realizou ali. E a grande questão, amados, é por que ele morreu na cruz. Por que foi que ele morreu naquela cruz? Por que ele deu a sua vida naquela cruz? Por que ele se entregou naquela cruz? Se os irmãos observarem, por vários momentos, queriam prender Jesus. E aí ele dizia: olha, ainda não é a hora. Mas chegou um momento quando ele disse: olha, chegou a hora. E aí aconteceu toda aquela trajetória, que foi a última semana do Senhor Jesus aqui neste mundo, onde ele passou por toda aquela afronta, todos aqueles insultos, e ele fez tudo isso, como nos diz desde lá de Isaías capítulo 53, sem abrir a boca, sem reclamar, como uma ovelha muda que estava indo para o matadouro. Por que será que Jesus permitiu ser humilhado como ele foi? E aí nós vamos compreender e dizer, olha, por essa razão de ele ter permitido ser humilhado como ele foi, que os judeus não entenderam que ele era o Messias. Achavam que o Messias chegasse de uma maneira estrondosa e que acabasse com aquilo que eles estavam passando, que era estar no domínio, sob o domínio dos romanos. Mas precisamos refletir e entender por que que ele fez tudo isso, por que que ele aceitou tudo isso. Ele foi para a cruz porque o Pai ele o entregou por amor. Ele foi para a cruz porque ele a si mesmo se entregou por nós.
Ele morreu pelos nossos pecados. E você pode estar lendo depois, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Gálatas capítulo 1, versículo 4, Gálatas capítulo 2, versículo 20. E aí nós vamos chegar a uma conclusão, que a razão pela qual o Senhor Jesus morreu naquela cruz, porque Ele permitiu ser humilhado naquela cruz, durante a sua trajetória até o momento da cruz e tudo que aconteceu com Ele. A conclusão é, nós é que o crucificamos. Nossos pecados condenaram o Senhor Jesus a ser crucificado naquela cruz em nosso lugar. E isso tem feito, amados, com que pessoas, ao entenderem essa realidade, que eles são de fato aqueles que deveriam morrer na cruz, arrependidos dos seus pecados, se prostram diante do Senhor, reconhece o seu sacrifício, reconhece aquilo que Ele realizou no seu lugar, pede perdão dos seus pecados e se converte ao Senhor Jesus. Tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada. Mas quando não se entende o que significa o porquê que Jesus morreu na cruz, quando não se entende o porquê que Ele permitiu ser humilhado, continua assim zombando dele, continua assim escarnecendo dele, continua assim insultando dele, ultrajando. Amados irmãos, jamais nos esqueçamos do que Jesus ele fez na cruz do Calvário. Certo teólogo disse o seguinte, abre aspas, a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós e a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. Vou repetir. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós e a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. Por isso que Paulo, ele, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, a parte inicial do versículo, a parte A, diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus, não tendo pecado algum, não tendo falha alguma, mas Ele foi crucificado no meu e no seu lugar, pagando o preço por nós. Nós, sim, que somos pecadores, é que deveríamos morrer. É que deveríamos pagar o preço pelos nossos pecados, mas Jesus fez isso por nós. Jesus realizou isso por nós, em nosso lugar. Ele morreu, amados, a nossa morte, para que nós estivéssemos vivendo a sua vida. Ele nos deu vida, como Ele mesmo fala em João capítulo 10. Nos deu vida e vida em abundância. Então, 3 características de humilhação na morte de Jesus Cristo. A primeira característica, a cruz era humilhante e dolorosa. A segunda característica, a cruz era humilhante e ultrajante. E a terceira característica, a cruz era humilhante e maldita. Então estejamos refletindo em tudo o que Jesus enfrentou e passou e fez por nós. Vivamos, amados, uma vida para seu agrado. Vivamos uma vida para o seu louvor. Vivamos uma vida para a sua honra. Vivamos uma vida para a sua glória. Estejamos tendo de fato uma vida cristã autêntica, real, mostrando e entendendo o sacrifício de Cristo na cruz por você. A cruz de Cristo, ela revela, amados, que o nosso pecado é extremamente terrível. Leva o homem a uma condenação eterna. Leva o homem à morte eterna. Leva o homem ao juízo eterno. Mas a cruz de Cristo revela a maravilhosa graça e a maravilha do amor de Deus por cada um de nós. O que você tem pensado quanto ao que Jesus fez na cruz de Cristo? Veja que o texto diz que Ele morreu e morte de cruz, dando ênfase ao que significava a morte de cruz. Era humilhante, era ultrajante.
era maldita. Era algo que era muito sofrimento, muita dor. Na próxima semana nós estaremos observando, amados, na sequência, no que diz respeito a falarmos, depois de falarmos quanto à morte, quanto à cruz, vamos pensar quanto à ressurreição de Jesus. Porque Jesus, ele veio a este mundo, ele morreu na cruz, sim. Ele deu a sua vida na cruz, sim. Ele foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que nos mostra no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos faça compreender o significado da morte de Cristo. Que Deus faça nos compreender o que significou realmente Ele ter ido à cruz do Calvário. E que as nossas vidas estejam aos seus pés para adorá-lo na beleza da sua santidade. E que estejamos divulgando e explanando, mostrando às pessoas o valor da cruz de Cristo. Não como um amuleto, como muitos pensam e querem ter a cruz como um amuleto. Mas como de fato tem esse significado. A cruz de Cristo, ela aconteceu para o nosso resgate, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Por isso, divulgue isso, espalhe isso, anuncie isso, mostre que em Jesus, e somente em Ele, é que pode trazer e dar a salvação para todo e qualquer pecador. Que Deus, pois, continue nos abençoando. Amém.